O trabalho como categoria estruturante na sociedade capitalista. Divisão social do trabalho. A divisão social do trabalho é um conceito central para entender a estrutura e a dinâmica das sociedades capitalistas. Desde os primeiros pensadores clássicos até as análises contemporâneas, a maneira como o trabalho é dividido, organizado e distribuído entre diferentes indivíduos e grupos tem sido considerada uma característica fundamental do desenvolvimento econômico e social. No pensamento clássico, Adam Smith foi um dos primeiros a destacar a importância da divisão do trabalho. Em A Riqueza das Nações, Smith argumenta que a especialização do trabalho, onde cada trabalhador se concentra em uma única tarefa, aumenta significativamente a produtividade. Ele exemplifica essa ideia com a famosa fábrica de alfinetes, onde a divisão das tarefas permite que os trabalhadores produzam muito mais alfinetes do que se cada um tentasse fazer tudo sozinho. Essa especialização leva a uma maior eficiência e à produção de mais riqueza. David Ricardo expandiu essa análise ao discutir a vantagem comparativa entre nações. Ele argumentou que, assim como os indivíduos, os países se beneficiam ao se especializarem na produção de bens para os quais têm vantagens comparativas, trocando esses bens no mercado global. A divisão internacional do trabalho, segundo Ricardo, promove a eficiência econômica global e a maximização da riqueza. No entanto, Karl Marx trouxe uma visão crítica da divisão social do trabalho. Para Marx, a especialização e a fragmentação do trabalho sob o capitalismo resultam em alienação. Os trabalhadores se tornam meros apêndices das máquinas, realizando tarefas monótonas e repetitivas que não permitem a expressão de sua criatividade ou o desenvolvimento de suas capacidades humanas plenas. A divisão do trabalho, portanto, é uma ferramenta de exploração e dominação no capitalismo, alienando os trabalhadores tanto do produto de seu trabalho quanto do processo produtivo. A divisão social do trabalho também está intimamente ligada à hierarquia social e à estratificação. Em uma sociedade capitalista, a organização do trabalho reflete e reforça as desigualdades sociais. As tarefas mais qualificadas e melhor remuneradas são frequentemente reservadas para aqueles que têm acesso a melhor educação e formação, enquanto os trabalhos menos qualificados e mal remunerados são deixados para os mais desfavorecidos. Isso cria e perpetua uma divisão de classe baseada no acesso desigual aos recursos e oportunidades. Além disso, a divisão social do trabalho tem uma dimensão de gênero. Historicamente, certas tarefas e profissões foram associadas a um gênero específico, com as mulheres frequentemente confinadas a trabalhos domésticos ou de cuidado, muitas vezes não remunerados ou mal remunerados. Essa divisão sexual do trabalho reflete e reforça as relações de poder patriarcais, subvalorizando o trabalho feminino e limitando as oportunidades econômicas das mulheres. A divisão social do trabalho também tem uma dimensão racial. Em muitos contextos históricos e contemporâneos, certos grupos raciais ou étnicos foram segregados em trabalhos menos desejáveis e menos remunerados. Nos Estados Unidos, por exemplo, a escravidão e posteriormente as leis de segregação racial mantiveram os afro-americanos em uma posição subalterna no mercado de trabalho. Mesmo após o fim formal dessas políticas, a discriminação racial e as desigualdades estruturais continuam a impactar as oportunidades de emprego e os salários dos trabalhadores de diferentes raças. A globalização intensificou a divisão internacional do trabalho. As empresas multinacionais fragmentam a produção em diferentes etapas, distribuindo essas etapas em países diferentes de acordo com os custos de produção e as vantagens comparativas locais. Isso resultou em uma rede global de produção onde as peças de um produto podem ser fabricadas em várias partes do mundo antes de serem montadas e vendidas em um mercado distante. Essa globalização da produção pode criar oportunidades econômicas, mas também pode levar à exploração laboral e à degradação ambiental em países com regulamentações mais frouxas. A terceirização e a subcontratação são práticas associadas à divisão social do trabalho na era contemporânea. Empresas terceirizam partes de sua produção ou serviços a outras empresas especializadas, muitas vezes em países com menores custos trabalhistas. Isso pode resultar em uma redução de custos para a empresa principal, mas frequentemente à custa dos direitos trabalhistas e das condições de trabalho dos trabalhadores terceirizados, que podem não ter os mesmos benefícios e proteções que os trabalhadores diretamente empregados pela empresa principal.
A automação e a digitalização estão transformando a divisão social do trabalho. As tecnologias avançadas estão substituindo trabalhadores em muitas indústrias, alterando a demanda por diferentes tipos de habilidades. Enquanto alguns empregos desaparecem, outros são criados, frequentemente exigindo novas habilidades técnicas e educacionais. Esse processo pode aumentar a desigualdade se os trabalhadores não tiverem acesso à educação e à formação necessárias para se adaptarem às novas demandas do mercado de trabalho. A divisão social do trabalho também se manifesta na organização do trabalho dentro das empresas. A hierarquia corporativa divide o trabalho em níveis de responsabilidade e autoridade, com os trabalhadores de linha realizando tarefas específicas sob a supervisão de gerentes e executivos que planejam e coordenam o trabalho. Essa estrutura hierárquica pode levar a um ambiente de trabalho eficiente, mas também pode criar distâncias sociais e de poder entre diferentes níveis da organização. A educação e a formação profissional são elementos-chave na estruturação da divisão social do trabalho. O acesso a uma educação de qualidade pode determinar as oportunidades de emprego e a capacidade de ascender na hierarquia profissional. As desigualdades no sistema educacional, portanto, têm um impacto direto na perpetuação das desigualdades no mercado de trabalho. As políticas públicas desempenham um papel crucial na moldagem da divisão social do trabalho. Leis trabalhistas, regulamentações de segurança no trabalho, políticas de salário mínimo e programas de treinamento e reciclagem profissional podem influenciar como o trabalho é organizado e distribuído. Políticas eficazes podem promover maior equidade e inclusão no mercado de trabalho, enquanto políticas inadequadas podem exacerbar as desigualdades existentes. Os sindicatos e as organizações trabalhistas também são atores importantes na luta por uma divisão mais justa do trabalho. Através da negociação coletiva e da defesa de direitos trabalhistas, os sindicatos podem ajudar a melhorar as condições de trabalho, aumentar os salários e reduzir as desigualdades no local de trabalho. No entanto, a força e a influência dos sindicatos variam amplamente entre diferentes países e setores industriais. A divisão social do trabalho não é estática, ela evolui com as mudanças econômicas, tecnológicas e sociais. As transformações nas indústrias, as inovações tecnológicas e as mudanças nas políticas públicas podem alterar a maneira como o trabalho é dividido e organizado. Compreender essa dinâmica é essencial para promover um desenvolvimento econômico que seja sustentável e inclusivo. Em conclusão, a divisão social do trabalho é um componente fundamental da sociedade capitalista, estruturando a produção, a distribuição de riqueza e as relações de poder. A análise crítica da divisão do trabalho revela as complexas interações entre economia, sociedade e política, destacando tanto as oportunidades quanto os desafios para construir uma sociedade mais justa e equitativa. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!